Olá, em ritmo de Copa do Mundo, o Ordem do Dia hoje fala do acesso à educação através da prática de esportes. A entrevista da semana é com a campeã das quadras, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. Exposição no Museu do Futebol do Estádio do Pacaembu relembra os 60 anos da primeira conquista da Copa do Mundo pela seleção canarinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. Em ano de Copa do Mundo, muitos se animam para a prática do esporte. O país do futebol também é capaz de formar atletas em outras modalidades e de conquistar medalhas. Porém, o melhor benefício que o esporte proporciona está na formação da cidadania, a capacidade de incentivar o jovem para as boas práticas de conduta, e a educação agradece. O grande valor do esporte não está exatamente no alto rendimento. Nem sempre é representado em grandes eventos e nas cifras astronômicas que movimentam. Esporte é saúde, esporte é educação. Um dos maiores esportistas do Brasil dá nome a um projeto que se mobiliza em busca de melhor ensino para o país. O Instituto Ayrton Senna já formou 220 mil educadores e beneficiou 22 milhões de crianças e jovens em todo o país nos últimos 23 anos. São iniciativas que fazem a diferença e mostram o encanto pelo esporte desde cedo. Júlia sabe bem o que mais gosta nas aulas de ginástica artística. É a oitavinha. A oitavinha é esse giro. Júlia o pratica no CEL, Centro Unificado de Educação da Vila Rubim, em São Paulo. O treinamento é gratuito. A grande bandeira que a gente tem é um esporte acessível para todos. Feito da maneira correta, o contato esportivo ensina muito, tanto disciplina quanto cidadania. A prática esportiva nessa idade, onde a criança ainda é feita essencialmente de prazer, se bem feita, ela tende depois a se multiplicar ao longo da vida. Segundo a nossa Constituição, os grandes objetivos da educação são a formação para a cidadania e para o trabalho. Mas não qualquer formação, a formação integral desse sujeito. Por que uma formação integral? Porque há diversas dimensões que compõem o ser humano. Então, quando eu penso na estrutura física, quando eu penso em saúde, quando eu penso no raciocínio lógico-matemático, são diversas dimensões que compõem uma mesma pessoa. Uma criança que é saudável, uma criança que tem atividade física, é uma criança que habitualmente tem um rendimento escolar superior, ela tem uma condição de saúde melhor, e isso tudo impacta no processo educacional. É impossível dissociar esporte de educação. Eles dois andam juntos historicamente. E se na Rússia, a seleção brasileira inicia a disputa na Copa do Mundo de Futebol, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, o trabalho está no esporte menos conhecido, o Hapkido. A arte marcial coreana usa técnicas de defesa pessoal que serviram de base e inspiração para muitas outras disciplinas marciais. O princípio é formar cidadãos de bem, né? Formar pessoas de bens. Essas crianças amanhã serão pais, mães. Então, assim, a disciplina é a base de tudo. Eu mudei meu jeito porque eu era muito mais ansioso, emagreci bastante, timidez passou, essas coisas. No Brasil, as práticas esportivas são estimuladas pela Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do imposto de renda em projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. As pessoas jurídicas podem aplicar até 1%, as físicas até 6% do imposto devido. Desde que entrou em vigor em 2007, a Lei de Incentivo destinou 2 bilhões de reais para projetos esportivos. Só no ano passado foram 241 milhões de reais. Apesar disso, o investimento no setor é baixíssimo. Neste ano, o governo reduziu o orçamento do Ministério do Esporte em 87%. Foi de 1 bilhão e 200 milhões para apenas 163 milhões de reais. Ainda que nós tenhamos um histórico de um país do futebol,
nós podemos perceber que os investimentos habitualmente são muito pontuais e nós não temos uma estruturação de uma política nacional de formação de atletas. Então, o investimento que já era pouco e muito localizado de acordo com grandes eventos ou interesses de formação específica de uma área, esses investimentos que já eram poucos diminuem. Para o esporte olímpico, a principal fonte de combustível financeiro vem da Lei Agnello Piva. Sancionada em 2001, a lei determina que 2% da arrecadação bruta das loterias federais sejam repassadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Também estabelece que do total arrecadado pelos dois comitês, 5% deve ir para o esporte universitário e 10% para o esporte escolar. Para este ano, a previsão é que os repasses cheguem a 139 milhões de reais. Muito abaixo do que foi repassado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Na ocasião, o orçamento disponibilizado foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Todo mundo deseja que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas quais são os investimentos que um país precisa fazer para formar atletas? Esporte é só futebol? E, ainda que fosse só futebol, nós estamos atuando na base, formando pessoas em comunidades carentes, selecionando bons atletas, investindo para que esses atletas tenham capacidade de se desenvolver? Muitas vezes não. Então nós esperamos que os atletas brotem e depois que eles já estiverem prontos, nós investimos neles. Quando, na verdade, os países que se preocupam com a formação e se preocupam efetivamente com os esportes fazem o caminho inverso. Veja a seguir uma entrevista especial com Ana Moser, atleta que sempre se preocupou com a educação. E ainda a situação de jogadores obrigados a abandonar os gramados e o sonho do sucesso. Voltamos já já. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? A frase musical ronda a cabeça de milhões de jovens no mundo inteiro. Quem não tem mais a chance de entrar em campo porque a idade já passou, como se costuma dizer, não deve descuidar do corpo. Praticar exercício também ajuda a promover a longevidade. Mirna exibe com orgulho as medalhas que ganhou com a corrida. Ela começou a praticar atividade física há 10 anos, quando tinha 48. Já perdeu 22 quilos e ganhou condicionamento físico. E foi o que o médico falou, que eu só não infartei por conta das atividades que eu estou fazendo. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido para o esporte. Incentivo muito as pessoas a praticar. Mirna é a prova de que nunca é tarde para começar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos indica que uma rotina rigorosa de exercícios iniciada entre os 45 e os 64 anos é capaz de reverter os efeitos do sedentarismo. Além de melhorar a saúde cardiológica e diminuir o risco de insuficiência cardíaca com o envelhecimento, também ajuda a prevenir doença arterial coronária, que são obstruções que são mais frequentes com a idade. Ajuda a controlar índice glicêmico, a controlar a pressão arterial, a controlar os níveis de triglicérides, por exemplo, enfim, e diminuir circunferência abdominal. E os benefícios vão muito além da boa forma. As atividades físicas promovem melhorias cognitivas, como o aumento da capacidade de concentração, da aprendizagem, diminuição do estresse, melhora do humor. O ganho de condicionamento físico geral, né, a partir de uma atividade estruturada e bem planejada, ela promove alguns benefícios bem claros para o colaborador. A redução de faltas desse profissional, alguém bem condicionado, com saúde, falta menos. A pessoa passa também a ter uma produção profissional maior. Tem estudos que mostram que de 5% a 8% são avaliados de melhora de produtividade. Wesley, há 3 anos, começou a se exercitar todos os dias e agora colhe os resultados. E eu percebo que me dá muito mais disposição para poder trabalhar e encarar a rotina do dia a dia. Tanto que nos dias que eu não treino, eu fico com preguiça, eu fico indisposto.
Confederação Brasileira de Futebol tem atualmente 28 mil atletas profissionais registrados. O sonho de jogar bola, em alguns casos, pode virar um pesadelo. Durante um treino no União Barbarense, o jogador Marcos Aurélio sofreu uma séria lesão na perna direita. O clube se negou a arcar com serviços médicos e dispensou o zagueiro. O União Barbarense afirmava que o vínculo com o jogador tinha começado depois que ele se machucou e por isso não era responsável pelos custos. A contratação de um jogador, de um atleta, ele passa por várias baterias de exames. Não é aqueles exames de um empregado normal que vai lá, mede pressão, não, ele passa por bateria, faz tudo que imagina, né? Principalmente em clubes grandes, né? Sem conseguir trabalhar, Marcos buscou a justiça. Após 10 meses tirando dinheiro do próprio bolso para os medicamentos, ele derrubou a acusação e ganhou indenização inédita no futebol. A lesão foi considerada acidente de trabalho e o União Barbarense foi condenado a pagar pelo menos R$750 mil ao jogador. Hoje a legislação do trabalho ela protege os funcionários e o atleta é funcionário. Nada mais que isso. Nós não conseguimos contato com a União Barbarense. O caso do zagueiro Marcos não é único. O conflito de interesses entre jogadores e clubes somam pelo menos 500 ações só no estado de São Paulo. Quase metade delas é referente à questão de saúde dos atletas. Entendo que o clube é responsável. Ele tem os empregados dele. É problema do clube se virar com os empregados. Cabe sempre ajudar a administrar o seu funcionário, porque ele é um patrimônio, ele vale muito, né? Além de pagar o salário, ele pode revender o jogador, né? Ele tem lucro sobre isso. Então, quanto mais ele preservar, quanto mais ele deixar o atleta inteiro, mais ele vai treinar o atleta, mais ele vai ter valor na hora de uma venda. Meu nome é Nelson, eu gostaria de saber se a legislação obriga que a prática de um esporte seja obrigatoriamente monitorado por um profissional da área de educação física. Sim, na realidade, a instituição da Lei 9696/98 determina que toda e qualquer atividade física, monitoramento, pareceres, elaboração de técnicas seja feita por um profissional habilitado em educação física, né, regularmente inscrito no sistema CONFEF-CREF. Só a partir do registro no sistema é que a pessoa graduada se torna um profissional de educação física. Na entrevista da semana, temos uma campeã do vôlei que hoje se dedica a um dos maiores projetos educacionais do país, Ana Moser. Nas quadras, Ana Moser foi uma das maiores atacantes do vôlei feminino brasileiro. Ela tem no currículo conquistas como a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, e o bicampeonato mundial do Grand Prix. Ana se aposentou das quadras em 1999 e 2 anos depois fundou o Instituto Esporte e Educação. Ana, o Instituto Esporte e Educação nasceu há 17 anos e nesse período formou mais de 40 mil professores e atendeu 3 milhões de alunos pelo Brasil. A gente pode dizer que no Instituto o esporte vai muito além do que uma atividade física, ele é um instrumento pedagógico? É um tempo em que a criança jovem estão desenvolvendo uma atividade que está potencializando várias habilidades e capacidades que tem a ver com o motor, desenvolve também o cognitivo, desenvolve uma série de sinapses, cada movimento, cada habilidade que se aprende, cada estratégia que se aprende dos jogos são sinapses que se criam, ou seja, se desenvolve o cognitivo, além da convivência, além da ocupação de espaços públicos. O esporte, né, ele tem uma ética de meritocracia muito clara, né, onde não importa o que você fala, o que você aparente, importa o que você faz. E isso num mesmo código de regras, né? Eu não estou falando das regras da Federação Internacional, né? Essas existem no esporte de rendimento, mas no esporte das pessoas comuns existem esses códigos de regras e as pessoas elas convivem dentro disso. Então é um laboratório de sociedade, da vida em sociedade, é um laboratório de uma vida em sociedade. Então,
Botar esse tempo dessa vivência, esse ambiente de convivência na vida de crianças e jovens, você está ajudando a desenvolver esses indivíduos de uma maneira mais completa. A gente no Instituto, a gente trabalha nessas perspectivas, né? Primeiro, de qualificar os professores para que possam oferecer uma prática inclusiva, que não vá só pela habilidade, mas que vá por todos esses fatores humanos que vão além do botar a bola na cesta ou no gol, né? Vão além disso, como também sensibilizar pessoas, lideranças das mais variadas frentes que ajudem a mudar esses ambientes, né? Aproveitando que você mencionou a meritocracia e a prática inclusiva, hoje o esporte no Brasil tem uma cobrança muito grande. Tem que sempre ser o líder, sempre estar na frente, sempre ganhar. Introduzir a prática esportiva por meio da educação física é uma forma de quebrar essa barreira e tornar o momento prazeroso e também educativo? O que você está falando é cultura. Então a gente tem no Brasil uma pequena parte da população que faz esporte, enquanto a maior parte da população só assiste esporte na televisão, né? Mas não tem no seu dia a dia. Então essa referência, né, de que só importa o primeiro lugar, que, enfim, o resultado é mais importante do que qualquer outro aspecto. Então o que a gente tem no Brasil é que a gente tem muito de esporte de rendimento e competitivo e profissional e pouco de cultura de esporte na vida, no dia a dia das pessoas. Então é meio aquela história do que vem antes, o ovo ou a galinha. Porque a gente tem um baixo entendimento das pessoas com relação a essa cultura esportiva, porque fazem pouco, né? E não tem ações para aumentar essa cultura porque fazem pouco. Então, ou seja, não tem público. É um caminho que a gente faz aqui no Instituto. A gente busca maneiras, estratégias de aumentar o número de pessoas envolvidas na prática de esporte, aumentar a cultura da atividade física nas escolas, nas comunidades e também comunicando, né? Mostrando os resultados, mostrando boas práticas, buscando influenciar outras pessoas que estão fora do esporte. E um grande desafio atualmente para envolver mais as pessoas no esporte é que a atenção está voltada para a palma da mão, para os celulares ou para telas dos computadores e videogames. Como conquistar a atenção, principalmente das crianças e dos jovens? Esse mundo digital, ele vai no cérebro no mesmo ponto de recompensa que a atividade física e a adrenalina dá. Então é cruel, porque você pode simplesmente substituir uma coisa pela outra. Então você tem que ter uma intencionalidade muito grande, você tem que ter essa intencionalidade de ampliar o número de pessoas envolvidas, de você ter A qualidade é o grande ponto da virada da curva. Você tem que oferecer atividades com qualidade, repetir modelos que já foram aplicados nos últimos tempos, enfim, você vai ter os mesmos resultados. Então você tem que buscar o diferente, buscar qualidade nas práticas para que você possa incluir mais pessoas na atividade física. Porque é só na vivência que você consegue essa mudança. E o engraçado é que a gente passou uma década olímpica, né, em que realizamos no Brasil Copa do Mundo e Olimpíada, e nada foi feito nessa área, né? Quer dizer, não se conseguiu despertar, lógico que se avançou no debate, mas não conseguiu se despertar de maneira definitiva, né, na priorização dessas questões na educação. Quer dizer, você fala de esporte, você fala de educação, né? Você fala de esporte na sua na sua expressão de maior qualidade, mas você tem que falar também no esporte para a formação do seu povo, né? Então é preciso que se tenha isso como prioridade. Oi, eu sou a Natália. Eu gostaria de saber como funciona o sistema de doação na Lei de Incentivo ao Esporte. O proponente faz um projeto, elabora um projeto e encaminha o Ministério do Esportes. A partir do encaminhamento do Ministério do Esporte, você tem esse projeto para ser aprovado, você entra num sistema do Ministério do Esportes, pela internet, né, faz o cadastro do seu projeto. A partir do momento que esse projeto está cadastrado, o período de cadastro vai entre fevereiro e setembro. Esse projeto é analisado por uma comissão, que é a Comissão de Esportes, né? Ele sendo aprovado, você tem condições de poder pegar esses recursos junto às pessoas físicas ou jurídicas e, a partir daí, implantar o projeto.
A proposta da Lei Geral do Esporte está no Congresso Nacional, mas ainda sem data para ser votada. E um dos objetivos é combater a corrupção. Fique por dentro. O projeto de Lei Geral do Esporte está na fila da Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde o final de fevereiro. O projeto quer reunir e modernizar todas as leis voltadas para o esporte. Entre os itens estão a atualização do direito de imagem e arena, o contrato de trabalho específico desportivo, financiamento esportivo, direitos e responsabilidades dos torcedores e torcidas organizadas. Além disso, o texto prevê que os ocupantes de cargos de direção no esporte vão precisar ter ficha limpa. A proposta tipifica o crime de corrupção no âmbito desportivo e endurece a legislação sobre prestação de contas dos clubes. O objetivo é evitar a repetição dos recentes escândalos envolvendo altos dirigentes acusados de desvio de dinheiro e corrupção em entidades esportivas. Esses personagens do esporte nunca tomaram muito cuidado, né? Eles sempre foram blindados. E essa é a questão para a gente abordar no país. Por que o esporte é blindado? E veja em instantes, exposição em São Paulo mostra as conquistas do futebol brasileiro desde o primeiro título mundial na Suécia. Vamos ver daqui a pouco. O Ordem do Dia está de volta para falar do esporte como instrumento de educação. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Em épocas de grandes eventos esportivos, como é o caso da Copa do Mundo de Futebol, reacende discussões em torno do interesse público pelos esportes e da necessidade de estímulo aos esportes em geral e não apenas ao futebol. É fato que, reiteradamente, as autoridades não encontram o caminho para consolidar o país como uma potência poliesportiva. Para além da formação de atletas de ponta, há dificuldades em imprimir um ritmo na criação e manutenção de espaços e equipamentos públicos para práticas de diferentes modalidades. Outro desafio tem sido de superar a precariedade da inserção do esporte no dia a dia do ensino público. Por fim, temos o dever de direcionar esforços para proporcionar a realização de atividades físicas adaptadas para pessoas com deficiência. O esporte, como bem mostra a potência que a atividade desfruta na vida acadêmica americana, é capaz de colaborar com a boa formação física e intelectual de crianças e adolescentes. Existem inúmeros benefícios com a prática regular de atividades físicas, como o desenvolvimento da capacidade motora e da disciplina para os treinos e para o aprendizado do respeito para com os companheiros de equipe e também os adversários. Fora que, para todos, praticar esportes é um fator de promoção de qualidade de vida e de prevenção de doenças. Não podemos, então, abrir mão de políticas para a boa aplicação das leis de incentivo, financiamento e organização do esporte no nosso país. Há 60 anos, o Brasil bordava a primeira estrela na camisa da seleção brasileira com a conquista da Copa do Mundo na Suécia. E o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, comemora a data organizando uma exposição que faz uma viagem no tempo. Vamos ver no Espaço 10. O mundo mudou para o Brasil em 1958. Pela primeira vez, o país ganhou a maior competição de futebol do planeta. Como se não bastasse o título, foi na Copa disputada na Suécia que todos conheceram a dupla Pelé e Garrincha, dois grandes nomes do esporte. O primeiro Mundial Brasileiro completa 60 anos e, para comemorar a data, o Museu do Futebol preparou uma exposição com elementos inéditos da campanha que ajudou a moldar o conceito de futebol-arte. Porque isso mudou a história do futebol brasileiro, colocou o Brasil num patamar de reconhecimento internacional diferente do que vinha sendo e foi um momento de virada, de otimismo, que o futebol no país você tinha um outro clima e o futebol ajudou para contribuir para isso, né?
A mostra A Primeira Estrela, o Brasil na Copa de 1958, está instalada num espaço de 220 metros quadrados. A ideia aqui é mostrar uma realidade diferente da seleção brasileira, sem o status de favorito que o time tem hoje em dia, após 5 títulos. A instalação audiovisual traz a oportunidade única do público de ver a Copa que apenas ouviu. Em 1958, as transmissões no Brasil foram feitas só por rádio. É um pouco trazer também para o público de hoje, imaginar como seria assistir um jogo desse, uma final dessas tão importante, por um outro meio de comunicação que hoje ainda está muito presente, mas que não é mais o meio principal pelo qual a gente acompanha o futebol. No túnel de acesso dos jogadores ao gramado do estádio do Pacaembu, dá para ter a sensação de como foi aquela final e encher o torcedor de esperança para um novo Mundial na Rússia. Quem conhece um pouco futebol sabe a importância desse time, mas quando você vê as jogadas, é muito legal porque você consegue ver tantas coisas geniais que foram feitas, quanto lances que são lances comuns. Você consegue ver como é que era o ritmo do jogo daquele momento. O futebol mudou e as coisas mudam. Então a ideia não é ser necessariamente nostálgico, mas colocar o público para ver isso, né? Para ter esse momento de pausa e rever quem acompanhou na época, reviver a emoção, e quem em gerações mais novas poder conhecer um pouco da história do futebol. A exposição fica em cartaz no Museu do Futebol até o dia 9 de setembro. Os ingressos custam R$ 12. Às terças, a entrada é gratuita. A edição de hoje do Ordem do Dia está terminando. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.